Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é em referência à base curricular do 8º ano. E, dando prosseguimento ao conteúdo, nós chegamos à unificação italiana. Eu já mencionei que essa unificação italiana ela acontece tardiamente, se comparada com outros países. Países como a França, Portugal, Espanha, somente no século XIX que acontece essa unificação. O que é a unificação? É quando os reinos, não é, que estão ali formando aquele território, formando aquele país, aqueles territórios que estão independentes um do outro, começam a se anexar, começam a se unir. Começa aquele exército mais forte vencer o conflito e anexar. Ou então, por um acordo diplomático, um acordo entre 2 ou 3 territórios ou reinos que acham por bem se unir. Mas, nessa união, em algumas situações, é respeitada a questão cultural, a questão étnica, a questão não é, da bandeira, ou então o surgimento de uma outra bandeira. A questão linguística também. Em alguns países da Europa é muito comum um país falar 2 ou 3 idiomas, ter aqueles idiomas como sendo oficiais. A Suíça, por exemplo, é um, não é? Tem o alemão, tem o italiano, também como sendo idioma oficial daquele país, da Suíça. Pois bem, diante disso, nós tivemos alguns movimentos em que o sangue precisou ser derramado, houveram conflitos. E já mencionamos também que houve uma união, principalmente de alguns nobres do norte da Itália. Já mencionei, inclusive, sobre isso, dizendo que o norte da Itália, né, a Itália tem um formato territorial de uma bota, o norte da Itália é mais desenvolvido do que o sul. E aí, esse desenvolvimento vai fazer com que as regiões e os reinos do norte começam a fazer uniões, a se anexar um com o outro, ou por via essa anexação, ou por via democrática, ou por via legal, ou por via de algum tipo de conflito. E eu lembro também que na aula passada eu falei, mencionei o surgimento de 2 grupos que vão ser os grupos influenciadores, colaboradores para a unificação italiana, que é o Risorgimento e a Jovem Itália. Não é? O primeiro grupo é um grupo político formado pela elite financeira italiana, Risorgimento, a alta burguesia e os grandes comerciantes, que era representado por Camillo Benson, também conhecido como Camilo de Cavour, dono de muitas terras e defensor de uma monarquia liberal, o que agradava muito às ideias do rei Vítor Emanuel II. O segundo grupo político, a Jovem Itália, reunia defensores das ideias republicanas e iluministas e queria um governo baseado numa república constitucional. Então, o segundo grupo, a Jovem Itália, queria um movimento republicano. Pois bem, é bom salientar, vamos adentrar agora num conteúdo que se encontra na página 294, não é? 294. Então, temos aí a primeira fase do Risorgimento. E temos também o aparecimento de uma figura muito importante para a unificação italiana, que essa figura importante, ele também esteve no Brasil, colaborou por demais para a evolução da chamada Revolução Farroupilha, ou também chamada de Guerra dos Farrapos.
eu estou mencionando sobre Giuseppe Garibaldi, não é? Um capitão da Marinha Italiana, foi condenado à morte por fazer parte do movimento da Jovem Itália. Ele não fazia parte do movimento Risorgimento, que era um movimento mais elitista, com Camilo de Cavour, Camilo Benso, como vocês queiram chamar, era o líder. Ele não estava atrelado ao Risorgimento. Pelo contrário, ele estava ao lado da Jovem Itália, não é? que desejava ali um movimento republicano constitucional. Então, um movimento que fatalmente iria acontecer em vários países da Europa, né? A chama republicana. Após aquele período da Revolução Francesa, do Império Napoleônico, havia essa chama, essa ansiedade, esse desejo que a República fosse o governo a ser instaurado em vários países da Europa, como isso vai acontecer. E hoje a gente vai começar a mergulhar um pouco nessa primeira fase do Risorgimento e também na segunda fase. Vamos lá. Na página 294, nós temos a oportunidade de começar a entender o surgimento, o aparecimento de alguns termos, como sendo os conservadores, não é? Monarquistas, os camisas vermelhas, que esses camisas vermelhas que vão estar atrelados junto a Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi vai ser um nome muito importante de dois movimentos históricos, não é? Um na Itália com a unificação italiana e aqui no Brasil com a Guerra dos Farrapos, ou como você queira chamar, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Pois bem, 294. As duas fases de unificação da Itália tiveram características específicas, mas foram igualmente importantes para a formação do Estado italiano. Na primeira fase do Risorgimento, vários grupos lutaram pela hegemonia. O que significa hegemonia? Hegemonia aí significa ter o poder, ter o controle, não é? Hegemonia do poder, em busca da consolidação da unificação. O que significa isso? O início da unificação tem o desejo, não é, de unificar os reinos e um processo, o início, o pontapé foi dado, mas precisava consolidar isso. Ter aquela situação de unificação por escrito, consolidada, que não pudesse ser mexida, que não pudesse ser alterada. Um exemplo era os carbonários, que faziam parte da maçonaria, mas eram militares que organizaram vários atentados terroristas. Esse movimento enfraqueceu devido às suas práticas violentas. Em seguida, houve uma disputa entre dois grupos, os conservadores monarquistas, ligados à alta burguesia e à nobreza rural, cujo líder era Camilo de Cavour, e os camisas vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, que teve grande destaque na Revolução Farroupilha no Brasil e que, além de defender a unificação do Estado italiano, lutava para que fosse organizado um governo republicano constitucionalista, que tivesse uma Constituição, que tivesse uma obediência a essa Constituição e que o povo tivesse o direito de escolher seus governantes através da República. Não é? Aqui embaixo temos uma foto de Giuseppe Garibaldi com a legenda assim:
Garibaldi dedicou a sua vida à luta contra a tirania. Em 1835, fugiu para a América do Sul e se juntou aos republicanos da Revolução Farroupilha. Em Laguna, já em Santa Catarina, Garibaldi conheceu sua companheira de lutas, Anita Garibaldi. Em 1848, Garibaldi voltou à Itália para combater os exércitos austríacos. Morou na África, em Nova York e no Peru. Promoveu o encontro de suas tropas com as de Victor Emmanuel, que se tornou o primeiro rei da quase Itália unificada. Não aceitou o título de nobreza e a pensão vitalícia que o rei Victor Emmanuel, lhe oferecera. Garibaldi retirou-se para a ilha de Caprera, onde faleceu em 2 de junho de 1882. Era um homem que tinha uma visão de lutar pelas liberdades. Veio para o Brasil inicialmente, foi para a Itália, foi para outros países, foi para a África, grande colaborador da bandeira da liberdade, que ele trazia os países à liberdade com o jugo da tirania que existia nesse período aí, no final do século XIX. Pois bem, vamos para a página 295, que fala aí. Diz assim: claramente a disputa política não passava mais só pela unificação do Estado italiano, mas também pela forma como se organizaria. A disputa era política, econômica e social. A disputa era política, econômica e social. De um lado, os partidários da monarquia liberal, que tinham o interesse de manter as estruturas administrativas sob seu controle, afastando assim as massas populares. Era claro e evidente que essa tentativa era de afastar as massas populares. Foi por isso um dos fatores que Giuseppe Garibaldi também entrou nessa disputa. Não é? Entrou para apoiar os camisas vermelhas e a Jovem Itália, porque o grupo que estava no poder não queria permitir que a população tivesse acesso e tivesse a participação política devida. É só você vasculhar no processo histórico todo, na linha do tempo, que você vai encontrar situações em que determinadas classes sociais são subjugadas, são deslocadas, não querem dar a participação política efetiva dessas classes sociais mais populares, mais humildes. Então, temos uma situação aqui de conflito. Do outro lado, os partidários do governo republicano, liderados pela classe média, que defendia direitos mínimos para a população, principalmente para os trabalhadores urbanos e rurais. Então, o rei Victor Emmanuel II, temendo que os republicanos ganhassem força, nomeou como primeiro-ministro de Piemonte o conservador Camilo de Cavour. Veja, o rei Victor Emmanuel, isso é muito natural acontecer, não é? Para atender a determinadas classes, ele coloca alguém para que aquela classe social não fale nada, não questione. Foi isso que fez Camilo de Cavour, que tinha uma visão mais progressista e acaba colocando como seu primeiro-ministro um homem conservador. Vai gerar um clima de desconforto aí. Pode gerar conflito a partir desse momento em que o rei Victor Emmanuel, coloca como primeiro-ministro Camilo de Cavour, que a gente já falou aqui, que era um representante dos conservadores monarquistas, não é?
que tinham condição social, socioeconômica bem elevada, para que, a partir desse reino, se buscasse a unificação da Itália sem a participação popular. Então, Victor Emmanuel chegou ao poder e, quando chega ao poder, ao invés de atender, de permitir que as classes populares dentro da Itália tivessem vez, não, ele quer fazer a unificação sem a participação popular. Não quer permitir que as classes populares possam participar efetivamente. A colocação de Camilo Cavour como primeiro-ministro deixa isso bem claro, não é? Muito claro. O projeto inicial do rei Victor Emmanuel deu certo, pois funcionou a aliança de Cavour com a Inglaterra e a França na Batalha da Crimeia. A Batalha da Crimeia, está dizendo aqui o nosso link, né? Foi um conflito que se estendeu de 1853 a 56, envolveu, de um lado, a Inglaterra e a França, e do outro lado, a Rússia. Não é? Então, voltando aí. O projeto inicial do rei Victor Emmanuel II deu certo, pois funcionou a aliança de Cavour com a Inglaterra e a França na Batalha da Crimeia, contra a Rússia, que tinha justamente como aliado o Império Austríaco. Embora não tivesse conseguido a unificação territorial, ele havia conquistado o apoio de fortes nações e ainda anexado territórios importantes para seu estado, que foram as cidades da Toscana, Parma e Modena. A segunda fase do Risorgimento. Mas antes de ir para essa fase, eu quero fazer com vocês alguns exercícios que eles estão na página 4. Eles estão na página 4. Desculpe, página 300, questão 4. Página 300, questão 4. Diz assim: o rei Victor Emmanuel II, a pergunta é essa, ó, quarta questão. O rei Victor Emmanuel II buscou organizar os movimentos da luta pela unificação da Itália, diante da dominação do Império Austríaco. Ponto. Analise os 2 movimentos políticos que tiveram destaque nesse contexto. Analisar esses 2 movimentos. O Risorgimento e a Jovem Itália. Risorgimento foi o quê? Vamos lá. Preste atenção aí. Era um grupo político formado pela elite financeira. Era um grupo político formado pela elite financeira. A alta burguesia, vírgula, os grandes comerciantes e pela aristocracia, dona das principais terras produtivas na Itália. Ponto. Seu líder era Camilo de Cavour, dono de muitas terras. Seu líder era Camilo de Cavour, dono de muitas terras e defensor de uma monarquia liberal, o que agradava muito as ideias do rei Victor Emmanuel II. Ponto. Letra B. A Jovem Itália, resposta. Grupo político que reunia defensores das ideias republicanas e iluministas. Grupo político que reunia defensores das ideias republicanas e iluministas e que queriam um governo baseado numa república constitucional. Eram pequenos e Eram pequenos e médios comerciantes burgueses, liderados pelo também burguês Giuseppe Mazzini.
Giuseppe Mazzini. Pronto. Assim, concluímos a quarta questão. É isso? Quarta questão, letra A e B, página 300. Página 300. Vamos voltar aqui. Espero que vocês estejam entendendo toda a evolução desse processo histórico. A evolução dos fatos, como estão ocorrendo, não é? Vivenciamos aqui, verificamos que tinha dois grupos, Insurgimento e Jovem Itália. Insurgimento com a liderança de Camilo Cavour e a Jovem Itália, que era um grupo mais popular, buscando a instituição de uma república, liderado por Giuseppe Mazzini. Colocam o rei Victor Emanuel no poder, e esse rei, ao invés de colocar um primeiro-ministro com características mais populares, mais republicanas, não, ele colocou como primeiro-ministro, que no fato, quem vai mandar o primeiro-ministro, coloca Camilo de Cavour, um homem pertencente à elite na Itália, e conservador, Camilo de Cavour. Fatalmente, vai acontecer algumas situações de conflitos a partir daí. Você tem que prestar atenção, acompanhar as explicações, a explicação, no caso específico aqui, para não deixar qualquer margem de dúvida aí para você. Tá bom assim? Preste atenção. Vamos para agora a segunda fase do Risorgimento. A segunda fase, página 295. A segunda fase do processo de unificação da Itália foi marcada por conflitos externos, principalmente contra a França, mas também pela aliança realizada entre os conservadores monarquistas, liderados pelo primeiro-ministro Camilo de Cavour, e pelas camisas vermelhas de Garibaldi. Voltando aí, a segunda fase do processo de unificação da Itália foi marcada pelos conflitos externos. Então, houveram conflitos fora do território italiano nesse momento. Depois vai acontecer dentro do território. Principalmente contra a França, mas também pela aliança realizada entre os conservadores monarquistas. Houve uma aliança aí, aliança entre os conservadores monarquistas e os camisas vermelhas. Os monarquistas, liderados por Camilo de Cavour, e os camisas vermelhas, liderados por Garibaldi. Embora tivessem opiniões diferentes quanto à forma e ao modelo de governo, entendiam que, se não houvesse aliança, dificilmente haveria a formação do Estado italiano. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Tinha que haver essa união. Seguindo a linha de lutas baseadas em guerrilhas, conseguiram conquistar o reino das duas Sicílias. Duas Sicílias que ficam fora do contexto daquela bota, territorialmente fora daquela bota, em duas ilhas que pertencem à Itália. Em 1860, através dos camisas vermelhas, anexando o território à Casa de Savoia. Em 1870, a maior vitória dos italianos, a conquista de Roma, que foi simbólica, não só por confirmar a unificação, não só por isso, mas também por aproximar dos italianos o papado da Igreja Católica, que era apoiada pelos franceses na figura do imperador Napoleão III. Então, houve aí uma aproximação dos italianos com o papado da Igreja Católica, não é? A resistência foi mínima. A Igreja não se fez de rogada. Não teve forças devido à guerra da França contra a Prússia. E Roma foi anexada e transformada na capital italiana. Desse modo, concretizava-se
a unificação do Estado italiano. Com a anexação de Roma, o papado, território de Roma que pertencia à Igreja Católica, estava ali, não é, a unificação da Itália consolidada. Os desafios a partir desse momento passavam a ser os conflitos entre a Igreja e a busca da manutenção do Estado. É isso? E a divergência que eu falei aqui, ó, entre o Estado do italiano e a Igreja Católica só foram resolvidas no século XX, quando Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão, não é? Concedendo à Igreja Católica um pequeno território dentro do município de Roma, dentro da cidade de Roma. E, troca disso, né, Mussolini pediu, não é, para a Igreja Católica apoiar seu governo no seu processo de consolidação. Né? Então, daí que a Igreja Católica não vai fazer nenhuma menção, se manifestar contra Mussolini quando ele cometer algumas atrocidades por lá. O catolicismo passou a ser religião oficial da Itália. O mais importante nesse processo é que se afastava qualquer possibilidade. Olha aí, voltando, viu? O mais importante nesse processo é que se afastava qualquer possibilidade de o Estado italiano ser derrubado. Não é? Não havia possibilidade. A união do Estado e da Igreja pacificou tudo. Tudo ficou em paz, nenhuma possibilidade de derrota agora, de volta a região do papado da Igreja Católica voltar a ter autonomia. Não, não. Roma era a capital, a partir de agora, tudo consolidado. Consolidava-se, assim, o poder dos conservadores, que instalaram sempre governos voltados para o centralismo político, sem a participação popular, como foi o governo de Mussolini, que era de ultradireita. Não é? Esse ultradireita significa extrema-direita. O link você dá uma olhada aí. Né? Extremíssima direita. Radical, conhecido essa ultradireita, é um movimento de radicalismo, que não vai aceitar os opositores. Somente ela tem vez, somente a direita tem voz, e vai perseguir os inimigos, vai censurar quem se atrever a ir contra essa perspectiva de direita, dos conservadores de direita. Isso vem lá da Revolução Francesa. Na Convenção Nacional, quem tivesse a direita era considerado conservador. Então, a partir daí, tivemos esse processo realizado, conflito iniciado na primeira fase, depois, na segunda fase, momento pouco tenso com a Igreja Católica cedeu e no século XX, Mussolini assina o Tratado de Latrão, permitindo a construção do Estado do Vaticano. É isso? Temos agora em seguida no livro, na página 296, durante o processo de unificação italiana, houve diversos conflitos em busca de anexação de territórios dominados por outros reinos. Um desses conflitos foi a Batalha de Magenta, em que o exército francês, Estado piemontês, obteve êxito sobre os austríacos, não é? Sobre os austríacos. Na próxima aula, nós iremos começar a formação do Estado alemão. Teve algumas características específicas na formação desse Estado alemão. O Otto von Bismarck vai ser o responsável por essa unificação, vai colaborar. A Prússia é a região, o reino mais importante, que vai dar origem à Alemanha, mais desenvolvido, e vai conseguir fazer anexações, uniões, uma política de comércio bem intenso com outros reinos. Tá bom assim, pessoal? Na próxima aula nós vamos prosseguir com o estudo da unificação alemã.
Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.